Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Turma, a gente está estudando aqui geometria espacial, né? Estudo dos sólidos, não é isso? Nós já estudamos aqui os corpos redondos, estudamos aqui o cilindro, estudamos aqui o cone, estudamos as esferas e agora a gente está fazendo o estudo dos poliedros, né? Começando com o prisma, né? Falamos já a aula sobre o prisma. Para quem ainda não assistiu essas aulas, eu convido vocês a ir no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias e assistir todas as aulas que nós já falamos aqui a respeito desse assunto, para você se atualizar e ficar com dúvida zero aí e dar continuidade aos estudos. Beleza? Então, na aula passada nós já começamos a falar sobre o prisma, né? Demos aquela aula teórica sobre prisma, resolvemos até alguns exercícios e hoje a gente vai dar continuidade para alguns prismas conhecidos, tá? Como o cubo, como o paralelepípedo, tá? E hoje a gente vai fazer o estudo do cubo, tá? Uma figura que é um prisma. A gente vai ver aqui as características, quais são os elementos que compõem o cubo, qual é a fórmula para calcular a sua área, qual é a fórmula para calcular a sua diagonal, qual é a fórmula para calcular o seu volume, tá? Então a gente vai fazer o estudo do cubo, que é um prisma bastante conhecido, tá aí na nossa vida, tá aí na vida prática da gente. Beleza? Então vamos dar início, né, turma? Então, qual é o conceito de cubo, né? O que é um cubo? Vamos escrever aqui um conceitozinho de cubo e mostrar a figura para vocês, tá? Então, é um prisma, né? É um prisma regular, tá? Porque ele é um prisma regular, porque a gente vai ver que a base dele, né? A base desse prisma vai ser um quadrado, que é um polígono regular. Então, se a base é um polígono regular, o meu prisma também é um prisma regular. Tá? É um prisma regular de base quadrada, cujas as faces são quadrados, tá? Também são formados por quadrados, ok? Então você tem aí o conceito de prisma. Todas as faces desse polígono, né, desse prisma, ele é formado por quadrados. Então, ele possui todas as arestas tendo o mesmo valor. Tá? Todas essas arestas aqui, vamos dizer que mede A, certo? O prisma ele é formado por quantos vértices? É formado por 8 vértices. Esse aqui é o vértice, posso chamar de A, esse aqui de B, de C, de D, de E, F, G e H. Esses aqui são os vértices. Então, quantos vértices tem um cubo? 8 vértices. Tá? E quantas arestas tem? Tá? O que é uma aresta? Que vai de um lado a outro, né? Que todas as arestas são iguais. Então, você percebe também que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 12, né? 12 arestas, ok? E tem quantas faces? São 6 faces. Então, essas faces aqui, todas elas são quadrados, todas são quadrangulares. Essa é a principal característica do cubo, tá? As faces são formadas por quadrados. E a gente sabe que o quadrado tem lado igual, tem a mesma medida de lado. Beleza? Então, essa é a figurazinha que a gente vai estudar. Um exemplo prático, todo mundo tem jogo, né, de dado, né? Jogos de dado, aquele dado é um cubo, tá? As arestas todas têm a mesma medida, são faces quadrangulares. Beleza? Então, já dá para reconhecer aí o cubo. A gente vai agora atrás das fórmulas, né? Alguns elementos que a gente pode calcular do cubo, como a sua diagonal, né? Como a sua área, como o seu volume. São grandezas importantes para a gente no estudo do cubo. Galera, o que é uma diagonal? A diagonal é um segmento que vai de um vértice a seu vértice oposto. Por exemplo, aqui eu tenho um vértice A e tenho um vértice E. Certo? Então, eu vou chamar isso aqui, ó,
de diagonal. Vou chamar aqui de D maiúsculo, tá? D maiúsculo. Vamos encontrar uma fórmula aqui para calcular essa diagonal. Lembrando que todo o cubo tem o mesmo valor de aresta, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, eu vou traçar aqui uma diagonal da base. Vou chamar esse cara aqui, ó, de D minúsculo, Dzinho, certo? E vou encontrar esse valor aqui da diagonal da base, tá? Como é que eu posso fazer para encontrar o valor dessa diagonal? Olha, você sabe que isso aqui é um quadrado, né? A base é um quadrado. Se você traça aqui uma diagonal, você tem aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, você pode calcular essa diagonal da base aplicando o teorema de Pitágoras. Professor, por que você vai precisar calcular a diagonal da base? Porque eu vou precisar desse valor para encontrar a diagonal do cubo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você vai ter que essa diagonal da base ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado, certo? Já que essas arestas têm a mesma medida, ok? Somando a ao quadrado com a ao quadrado, você tem que o d ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado. Somando a ao quadrado com a ao quadrado dá 2a ao quadrado. E a diagonal d vai ser igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui, turma? Eu posso tirar esse a, como ele está ao quadrado, ele sai, e o 2 fica. Então, a gente tem que essa diagonal vai ser igual a multiplicado pela raiz de 2. Certo? Então, esse valorzinho aqui, ó, ele vale a multiplicado pela raiz de 2. Beleza? Bom, agora a gente vai calcular a diagonal do cubo, que eu chamei de D maiúsculo, né? O Dzão. Tá? Então, olha só, turminha, eu chamei isso aqui também, essa aresta, né, também mediar. E eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui também aplicar o teorema de Pitágoras, ó, que esse triângulo aqui, formado por essa diagonal do cubo, pela aresta do cubo e pela diagonal da base, ela forma um triângulo retângulo. Então, você pode também, nessa figura aqui, ó, aplicar o teorema de Pitágoras. Veja quantas aplicações o teorema de Pitágoras tem, veja a importância dele na geometria. Então, se eu aplicar essa diagonal aqui, a minha hipotenusa, você vai ter que d ao quadrado, que é a diagonal do cubo ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais a raiz de 2 elevado ao quadrado, que é o valorzinho que nós encontramos ainda agora. Beleza? Então, essa diagonal ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais... Turminha, a raiz de 2 ao quadrado, o a ao quadrado dá a elevado ao quadrado, fica a ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado fica 2. Então, se você resolver essa potência, você vai encontrar que isso aqui vai valer 2a ao quadrado. Ok? Então, nós temos que a diagonal ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado. E para finalizar, essa potência passa para lá na forma de raiz. Então, essa diagonal D vai ser igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado. Então, nós temos, para finalizar, que a diagonal do cubo, esse a sai, porque ele está ao quadrado, e o 3 fica. Então, nós temos que fica a raiz de 3. Essa é a fórmula que calcula a diagonal do meu cubo. A gente pode ter um exercício que ele te dê a diagonal e peça ao lado, né? Então, é importante que a gente conheça essa fórmula aqui, tá? Então, nós temos aí a fórmula para calcular a diagonal de um cubo. Belezinha? Bom, galera. E nós fizemos também a fórmula que calcula a diagonal da base. Tá? Caso você precise dessa diagonal da base, nós fizemos aqui a demonstração, ela vale a raiz de 2. Certinho? Beleza.
Vamos para outra grandeza importante, turma, no cálculo do cubo, que é a sua área. Tá? Eu sempre, toda vez que eu falo de área e falo de volume, eu comento, né, para o aluno saber diferenciar o que é o cálculo de uma área e o que é um cálculo de um volume. Tá? Porque às vezes o aluno tem dificuldade de identificar isso nas questões. Tá? Então, a área mede espaço da superfície, de uma superfície plana. Por exemplo, se eu quero saber o espaço desse quadro, que é uma figura plana, eu preciso calcular a sua área. Já se eu quiser saber quanto de espaço tem essa sala aqui, que tem o formato de um paralelepípedo, aí eu tenho que calcular o volume, porque essa figura aqui é uma figura tridimensional. Beleza? Então, toda vez que você perceber que você precisa do tamanho da superfície externa, aí você tem a área. Por exemplo, se eu quiser fazer uma caixa de sapato e quer saber tanto de papelão eu vou precisar, aí eu tenho que calcular a área da superfície. Se eu quiser saber quanto de água eu tenho que comportar, né, naquele sólido, aí eu preciso do seu volume, da sua capacidade. Beleza? Bom, turminha, então a área. Galera, para a gente entender a questão da área, eu preciso planificar a figura. Né? É como se você pega um cubo e desmanchasse. Todo mundo já fez isso, pegou uma caixa de sapato e desmanchou. Você planificou. Tá? Se eu fizer isso num cubo, vira uma figura parecida com essa. Isso é o cubo na sua forma planificada. Galerinha, e você sabe que no cubo todos os lados medem A. É isso? Todos os lados têm a mesma medida. Todas as arestas são iguais. Beleza? Todas as arestas têm o mesmo valor. Então veja bem, se você for calcular a área de cada face dessa aí, como é que se calcula mesmo a área de um quadrado? Pega o seu lado e eleva ao quadrado. Então, se eu for calcular a área de cada aresta dessa aqui do teu cubo, isso aqui vai valer A ao quadrado. Isso aqui vale A ao quadrado. A ao quadrado. Então, você tem quantos quadrados? 6 quadrados, cuja área é A ao quadrado. Porque o seu lado é elevado ao quadrado. Ora, veja bem. Então, quantos quadrados formarão um cubo? 6. Ora, então, para eu saber a área do cubo, vai ser igual a 6A ao quadrado. Certo? Porque são 6 quadrados de lado A. Tá? Que eu chamei de A ao lado, pode chamar de L. Aí tanto faz. Beleza? Então, essa formulazinha aqui é a fórmula que calcula a área da superfície de um cubo. Turma, outra fórmula bastante importante, que aí agora a parte de dentro, né, quanto de espaço tem dentro de um cubo, é o seu volume. Tá? E a gente comentou aqui na aula sobre prisma, que o volume de um prisma é dado pela área da base multiplicado pela altura. Né? Essa é a fórmula geral para calcular o volume de um prisma. Ora, se a base é um quadrado de lado A, nós temos que a área dessa base vale A ao quadrado. Porque é um quadrado de lado A. E a altura H, vai ser igual a A também. Ora, se você substituir a área da base por A ao quadrado e a altura por A, você vai ter que o volume do seu cubo, o volume do cubo, vai ser igual a A ao quadrado vezes A ao quadrado. Ou vezes A, desculpem. A ao quadrado vezes A. Se tu multiplicar o quadrado por A, você vai ter que o volume do cubo é A elevado ao cubo, ou a terceira potência. É por isso que o expoente 3 a gente lê elevado ao cubo, né? Devido a essa fórmula do volume do cubo. Assim como o expoente 2 a gente lê elevado ao quadrado, né? Devido à fórmula de calcular a área de um quadrado. Beleza, turma? Então, nós temos aqui todas as fórmulas de um cubo que a gente pode precisar. Temos a fórmula da diagonal, temos a fórmula aqui da área, nós temos a fórmula aí do volume de um cubo. Beleza? Então, vamos fazer algumas questõezinhas para ilustrar aquilo que a gente estudou até o momento. Certo? Deixa eu só apagar aqui.
para a gente responder as questões propostas aí na lousa. Certo? Olha só, pessoal. Primeira questão lá. Calcula a diagonal, a área total e o volume do cubo, cuja soma das medidas das arestas é igual a 48. Tá? Soma da medida das arestas. Quantas arestas você tem em um cubo? São 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12, desculpa. 12. Tá? Então, se ele está dizendo aqui, ó, que a soma das arestas é igual a 48, então você tem que 12A igual a 48, porque você tem 12 arestas. Você tem 12 arestas, então você vai ter 12A igual a 48. Então, com isso, você consegue encontrar que a aresta vai ser igual a 48 dividido por 12. Certo? Então, você vai ter que a aresta aqui vai ser igual a 4. Vou colocar aqui 4 centímetros. Beleza? Então, calculamos aí a aresta. Agora, ele quer saber qual é o valor da diagonal. Olha, a diagonal, como é que se calcula? A multiplicado pela raiz de 3. Certo? Então, você vai ter que a diagonal vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros. Certo? Ele quer saber quanto é a área total. A área total do cubo é igual a 6A ao quadrado. É isso? Então, nós temos que a área total vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado. Certo? Aí nós vamos ter que a área vai ser igual a 6 multiplicado por 16. Vamos fazer essa conta aqui, 16 multiplicado por 6. 6 vezes 6 dá 36, fica 6, 1, 3. 1 vezes 6, 6, com 3, 9. Então, você vai ter aqui 96 centímetros quadrados. Essa é a área total do meu cubo. E qual é o volume? O volume é aresta elevada ao cubo. Tá? Então, nós temos que aresta é igual a 4. Então, vai ser volume igual a 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64 centímetros cúbicos. Beleza, turminha? Beleza, vamos aqui para a segunda questão. A nossa lista. Olha só. Na segunda questão, ele disse que a área, o volume de um cubo tem 72 centímetros quadrados de área total. Vamos calcular esta, né? Olha só, o volume é igual a 72 centímetros quadrados. Tá? Como é que a gente faz para calcular essa aresta? Olha, a gente sabe que o volume é A elevado ao cubo. É isso? Então, você vai ter que o volume é 72, então vai ficar 72 é igual a elevado ao cubo. A vai ser igual a raiz cúbica de 72. Tá? 72 centímetros cúbicos. Pronto. Centímetros, desculpa, que é só aresta. Se você quiser, você pode depois decompor esses 72 para simplificar essa raiz. Certo? Turma, então na aula de hoje, o que a gente estudou? Características de um cubo, como é que eu faço para reconhecer um cubo, que é um prisma. A gente viu também fórmulas, né? Vimos a fórmula para calcular a diagonal de um cubo, ok? Vimos também uma fórmula para calcular a área, né, da superfície externa de um cubo. E vimos também a fórmula para calcular o volume de um cubo. Certo? Calculamos as 3 coisas mais importantes em relação ao estudo do cubo. Beleza?
Então, espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Um abraço, né? Hashtag Fica em Casa aprendendo.